Mais um em Churchcast, um papo pra deixar de papo e começar a agir. Uou, cara. Vamos que vamos. Agora de casa nova, em Churchcast ali, bonitinho, top demais, hein? Já é o segundo episódio aí Muito bom. Bom, gente. Novo cenário. Siga, coloca aí o sininho pra poder você ficar ativado, porque tem muita coisa boa pra sua igreja. Já manda pra tudo quanto é pastor, liderança dos ministérios. Hoje o papo vai ser incrível, super estratégico, então você precisa mandar pra tua equipe estratégica, equipe de comunicação, pessoal que tá pensando sobre estratégias pra igreja, porque o papo que inicia hoje e depois vai para um outro episódio também, que é sobre cinema. O cinema como canal de atração, de evangelismo e de cuidado, de discipulado, por que não? Esse é o papo do Churchcast de hoje, né? Pois é. E vamos lá para falar sobre a sétima arte. Temos aqui, vamos lá, calma aí, porque prepararam aqui. Isso aqui é um roteiro, cara. Isso aqui dá mais do que um curto, hein? Nascido e criado em Nova Iguaçu, é diretor e roteirista há mais de 20 anos. Formado em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema em São Paulo e também em documentário e montagem na Escola Livre de Cinema em Nova Iguaçu, foi publicitário na O2 Filmes, na área de publicidade realizando projetos para Vivo, Kimberly-Clark, Sebrae, Coca-Cola, um dos fundadores da For You Filmes, não é 4U, por favor, anotem. É uma produtora de cinema e conteúdos audiovisuais com mais de 14 anos de mercado. Nossas produções foram visualizadas, olha lá, isso aqui já pontuando aqui a For You, né? Por mais de 100 milhões de espectadores em todo o mundo. Uau, que marca, hein? Incrível. Roteirista e diretor do filme Metanoia, distribuído pela Europa Filmes em mais de 100 salas de cinema, exibido em todos os estados do Brasil, hoje está disponível em mais de 120 países, responsável por videoclipes de artistas como Fernanda Brum, Nívia Soares, Rafael Delfino, coordenador e professor do Encontrarte Audiovisual, curso de cinema voltado para jovens da periferia da Baixada Fluminense. Seja muito bem-vindo, Miguel Nagli. Aê! Muito Caraca, obrigado. Depois de tanta coisa aí, deixa eu recuperar muito o fôlego obrigado aqui, por você. Água. Acabou. Eu mandei o resumo muito obrigado. Se você quiser o humilde, integral. Humilde. Não, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer aí conversar sobre cinema, né, que é o que eu amo fazer. E estamos aí para falar sobre qualquer assunto que tiver envolvido aí, cinema, tecnologia. Tamo junto. Top demais. Maravilha. Vamos lá. Eu não sei se eu vou seguir aqui, tem um roteiro aqui, mas eu já vou abrir com o que eu falei aqui, que é justamente isso, né? Acho que o papo é a gente falar aqui sobre o cinema como canal de atração. A gente estava batendo um papo aqui sobre isso e trazer para você, porque a gente pensa muito. Isso é uma conversa que eu tenho há muito tempo com pastores, com pessoas que estão pensando em estratégias para poder a gente alcançar pessoas, para cuidar melhor de pessoas. A gente faz isso muito na InChurch, é o DNA da InChurch. A gente tem estratégia, a gente tem tecnologia, mas a tecnologia ela é um espelho da estratégia. Ela é um apoiador de tudo isso que está acontecendo. E a gente vê, Miguel, toda essa parte estratégica rodando muito bem no mundo, né? Acho que o departamento estratégico de marketing e de conteúdo digital, principalmente, de Satanás, começou há um tempo atrás, é estratégico, né? Eu não sei nem se eu posso falar nomes de filmes aqui, mas tem uma recente aí que é de uma boneca, né? Rosa. Loura. Mas que, enfim, olha, foi uma campanha de marketing, um negócio de doido, mas que no fim leva uma carga estratégica para um novo comportamento, para um novo, ou na verdade uma chancela e esse comportamento aqui, né? Falando ali uma área política, falando sobre a parte de, como é que fala? De identidade feminino, de gênero, de identidade de gênero. Como é que fala? De feminismo. Cara, tanta coisa ali carregada. Tava conversando com uma pedagoga que falou, meu Deus, o que é isso aqui que tá acontecendo, né? Então, assim, e a gente vê isso acontecendo, a igreja até bate contra, mas ela não pensa que tanto isso tem discipulado os nossos jovens, tem discipulado as nossas crianças, tem influenciado. E ela não pensa que aquilo ali tem uma bagagem de
de mensagem sendo colocada num entretenimento que é um formato muito legal de acompanhar. E a gente que tem o conteúdo de verdade, de peso, a gente às vezes está num formato muito chato de se passar, de se consumir. Então, assim, aí eu falo, o cinema como um canal de atração, ou seja, a gente vai alcançar, e por que não a gente vai começar também a discipular, o cinema pode ajudar nesse discipulado e nesse cuidado, por tanta coisa que a gente pode falar no cinema e passar mensagem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você acha sobre isso, o Metanoia trouxe um pouquinho sobre isso, como é que você vê isso aí? Deixa eu deixar só um pouquinho mais denso e embasar, acho que tudo que o Sidney falou aqui, trazendo um dado que eu vou pedir para você explanar para a gente aqui, mas você comentou com a gente aqui de uma pesquisa, né, Sim. que foi feita e que torna ali, ou deixa ali a sétima arte como um campo de influência maior, né, do que a própria igreja. Então, eu acho que isso traz pra gente aí um nível de entendimento, de responsabilidade do assunto que a gente está falando, né? A gente não está falando de uma coisa, e cinema, entretenimento, é legal, mas, cara, a gente está falando de uma coisa que está influenciando mais do que a igreja hoje. Sim. Então, eu acho que é a partir dessa visão, ou desse ponto de vista, porque esse podcast, sério, Miguel, né? é sério, esse podcast é para liderança, é para pastores, é para líderes, para pessoas que estão à frente, né, de ministérios, de igrejas, do avanço do reino, e é com eles que a gente está falando. Então, eu acho que é importante entender do que a gente está falando aqui. A gente está falando de cinema porque cinema é uma coisa legal. Sim. A gente está falando de cinema porque ele é tão legal que ele está influenciando mais do que a própria igreja. Enfim, só para a gente poder contextualizar, né, eu acho que tornar isso aí um ponto de partida para essa fala do Sidney também. É muito comum a gente linkar o cinema diretamente como um entretenimento. E ele é um entretenimento também. A gente chega em casa, abre um streaming para assistir uma série ou um filme. Mas o cinema tem um poder de influenciar muito grande a sociedade, né? Então, eu li um livro que conta o testemunho do pessoal dos irmãos Kendrick, né? Que é o pessoal da Sherwood Pictures. E esse testemunho é contado pelo pastor deles, que ele fala a respeito de uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, onde viu, por exemplo, a música, o esporte, o cinema, a igreja. Eles estavam pesquisando qual é a maior influência da sociedade na cultura americana. E o resultado foi que o cinema influencia mais a sociedade que a igreja. E isso, não estou aqui, né, tipo assim, querendo diminuir a igreja ou algo do tipo, mas essa pesquisa identificou que as pessoas, né, os filmes da Marvel, DC e outros que a gente sabe que tem aí semanalmente nas salas, eles influenciam a cultura como um todo. E a gente sabe, se a gente estudar um pouquinho a história, por exemplo, dos próprios super-heróis, por exemplo, que nasceram no gibi antes, né, Super-Homem e tal, foi em momentos de guerra ou momentos para influenciar a sociedade a ter o seu herói, a sua referência, o Capitão América. Ou filmes que nasceram na época, tipo, por exemplo, da Guerra do Vietnã também, tipo Rambo, por exemplo. No Brasil, Capitão Nascimento. Então, essas histórias entretêm, mas elas influenciam a sociedade para mudar um conceito, que todo filme tem um conceito. Se você vê o Avatar, por exemplo, é um alienígena azul em outro espaço, tal. Ele está falando sobre meio ambiente e está falando também sobre uma pessoa ocupar o outro corpo. E tem um ritual dentro do filme do Avatar. Ritual ocultista. O que é o Avatar? O que é possuir um outro corpo? Então tem vários conceitos dentro do filme, né? Então o cinema, Hollywood já sabe isso há mais de 100 anos, ele tem um poder enorme de influenciar a sociedade, né? Então, por exemplo, tem um diretor polonês, que é o Kieślowski, ele fez um filme que se chama Decálogo. São, na verdade, uma série de filmes, cada um baseado num mandamento bíblico. É um polonês. E o filme dele, Não Matarás, influenciou tanto a nação que a nação tirou a pena de morte da Polônia. Olha só. Então, tipo assim, um filme pode influenciar a sociedade pro bem ou pro mal. Só que durante muito tempo a gente endemonizou o cinema no sentido de, não, o cinema é pecado. E em alguns momentos, né, tipo, tinha muitos filmes pesados que tinha no cinema mesmo, mas essa ferramenta é uma estratégia muito importante para conectar as pessoas.
para conectar, para passar a mensagem, para passar, né, através de filmes. E isso não é tipo assim, mas isso é uma coisa moderna ou coisa de jovem e tal. Se a gente for para a Bíblia, o Jesus, como que ele ensinava? Com parábolas, através de histórias. Então, o maior contador de histórias é quem a gente segue, que é Cristo. Então, o cinema é uma ferramenta que você pode contar histórias para ensinar. Então, para discipular, por exemplo. Então, é muito importante essa ferramenta ser utilizada, né, pela igreja para comunicar, porque às vezes a gente vê tantos conteúdos ruins que a gente não aconselha para nossa família ou amigos assistirem, e aí fazem uma campanha, vamos cancelar a assinatura de tal streaming, vamos fazer um boicote a tal coisa. Por que a gente não se organiza e produz conteúdos relevantes para que seja consumido pela nossa família, pela nossa igreja, que vai edificar, que vai comunicar, que vai... Você consegue mandar um link de um vídeo para um amigo, é mais fácil ele assistir do que, de repente, você convidar ele para a igreja. Não quero ir para a igreja não, mas tá, assiste esse link aqui. E aí a pessoa pode ser transformada e tocada através daquela mensagem. Então, o cinema, eu acredito que é um meio, uma ferramenta para levar a igreja. Não vai substituir, lógico, a igreja. É muito importante o culto aos domingos. Ele é um apoio à igreja. Ele é um apoio, ele é uma ferramenta. Ele é para, tipo assim, a gente está falando sobre um assunto específico, sobre relacionamento, como filmes da Sherwood que a gente falou e tal. Então a gente pode usar dessas estratégias para comunicar e você aprender entretendo, entende? De você levar um conceito e levar a sua verdade, que é o que todos os outros filmes aí no mundo, digamos assim, fazem sem vergonha alguma. E levantam as suas bandeiras, entendeu? E a gente precisa, de certa forma, utilizar essa ferramenta que está aí. Porque a gente tem mais celular no Brasil do que habitante. E todo celular é uma tela. Exato. Aí você chega em casa, liga a TV. Aí depois você liga o computador. Você fica o dia inteiro com tela. Entende? Então você precisa ocupar esse espaço com conteúdos relevantes. Né? O dado diz, né, que são 9 horas por dia online uma pessoa passa, dessas 6 horas no dispositivo mobile, no Brasil. Sim. Então a gente está falando de, cara, eu tô 6 horas por dia conectado aqui, olhando, mexendo, interagindo. Né? São em torno de o Phil Cook, que é um escritor também e diretor, produtor de TV, etc. Ele fala, né, que, se não me engano, uma pessoa em média mexe no celular 255 vezes por dia e mais de 2.000 se você abaixar a média para, acho que 20 anos, se não me engano, 17 anos. Eu não lembro agora o dado exato, mas quanto mais novo, tipo, multiplica por 10 vezes o número de vezes que uma pessoa interage ali com esse dispositivo, né? Caramba. Mas é engraçado, você estava falando aqui, eu tô refletindo no que você está falando, em tudo que a gente tem vivido e ouvido e compartilhado, e é interessante, né? Porque se a gente pensar que, cara, querendo ou não, o cinema existe, a produção audiovisual existe, ela está aí, conteúdos estão sendo produzidos. Eu entendo hoje, e nesse início de conversa fica cada vez mais claro para mim que é um espaço de influência. E se a gente não está influenciando, alguém está influenciando naquele espaço. Né? E é interessante porque, cara, a gente vê a mentalidade dos nossos filhos, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos sendo moldadas por esse campo de influência. Diariamente. E é na cara de pau. E é na cara de pau, porque, olha só, cara, é um negócio de doido, né? Porque quando a gente vê um filme sendo feito, que tem uma história que leva a um conceito, que a gente tá vendo que tá por força, né? Não tem mais, não é aquele, como é que antes era o culto, não? Como é que era? Subliminar. Mensagem subliminar. Não é subliminar. Não era mensagem subliminar. Agora é na cara de pau lavado. Você fala, caramba, que loucura. Só que acontece, além disso, dessa cara de pau, você vê que eu tô nervoso aqui, né? Porque eu fico nervoso com isso, cara. Vamos lá. Além dessa cara de pau, você vê que, olha que loucura, os nossos heróis, que lá atrás você fala que, inclusive, nasceram devido a uma influência da guerra, patriotismo e etc., até esses caras estão virando outra coisa. Sendo desconstruído. É desconstruído. Né? O Homem-Aranha é outra coisa agora. O que nasce é um... Eu falo, cara, eu não consigo mais falar pra minha filha ou pro seu filho o teu herói já não pode ser mais o herói dela. Super-Homem virou gay, tem um mudou. negócio desse aí. Soltar a franga.
Então, ou seja, desculpa te cortar, Pedro, mas é porque e a gente vê essa história sendo contada e parece que a única saída que a gente vê é só demonizar e falar, não pode ir, não pode ir, não pode ir. E a questão tem duas vertentes aqui pra gente conversar. É a vertente da gente usar isso como apoio, tá? Então, ou seja, eu queria muito que o nosso papo aqui levasse uma consciência de que isso é apoio. Lá do lado do inimigo está sendo feito muito bem feito como apoio, como eu falei. Sim. Então, assim, a gente tem o lado do apoio, que é organizar isso, né? Eu tenho falado isso, o nosso próximo bate-papo é com o Igor Siqueira. A gente vai continuar falando muito sobre o cinema cristão também. E eu falo muito tempo isso com o Igor. Eu falo, cara, como é que a gente organiza isso? Você traz o filme cristão para o Igor Siqueira, só para vocês saberem, gente. É o responsável na maioria dos filmes que vem pro Brasil. Ele que distribui o cinema cristão no Brasil. O próximo episódio é com ele, então não perca. E eu falo com ele, cara, a gente tem que ser intencional. Você tem que trazer lá o Deus não está morto, mas a gente tem que trabalhar com a igreja antes de você lançar. Porque o Deus não está morto precisa ser uma ferramenta em parceria com a igreja, de falar, igreja, tá vendo um filme aí que ele vai falar sobre 3 assuntos pilares básicos ali, 3 pilares, que é esse, esse e esse. Então, eu não vou pedir para a igreja fazer o favor de ir no cinema para poder ajudar, por favor, coitadinho do cinema cristão. Não, eu tô dando motivo para a igreja para ir para o cinema com um convidado, sabendo o que vai ser passado lá, porque, por exemplo, a gente vai iniciar lá e vai partir para a igreja. Então a gente fala isso na X-Mission, que é a parte estratégica da InChurch. É o que, olha, trabalhe dessa forma, seja intencional, leve para um cinema, entenda o que está sendo falado, e aí você pode fazer, imagina, o filme fala sobre depressão, você pode fazer agora um plano de leitura de 21 dias falando sobre depressão. Sim. Do cinema você já conecta com a igreja e começa uma jornada com a pessoa. Então existe esse pilar, essa vertente do que a gente pode fazer, que é usar como apoio, mas usar intencionalmente, entendendo que aquilo ali não é só um entretenimento e fazer quase que um apoio ao Igor ou a Paris Filmes ou a todo mundo que aposta nisso, mas usando estrategicamente. Então essa é uma vertente. E a outra vertente, aí a pergunta que é a mais difícil também, mas ainda assim eu acho que a gente deveria se organizar e teria como se organizar de produção de filme mesmo. Sim. Mas, cara, vamos se organizar. A igreja, se ela se unir, principalmente se ela unir, tem como levantar grandes recursos, ainda mais com lei de incentivo. Sim. Eu não sei qual que é, mas eu conheço a Rouenet, mas lei audiovisual. Lei do audiovisual. Quantos empresários nós temos na igreja? Imagina com uma lei dessa que te ajuda lá. Você conseguiria fazer missões com dinheiro do imposto de renda. É muita coisa que a gente... aí nem vou falar, porque aí a gente vai ter também grandes artistas, não só brasileiros, como americanos, que são cristãos também, que se a gente estivesse levantando isso, a gente estaria fazendo produções incríveis, tanto para poder atrair, quanto para poder gerar uma cultura, gerar valores, disseminar os valores cristãos. Então, assim, são duas vertentes. Sim. Vamos conversar sobre as duas? Então, vocês vão começar da parte, talvez, um pouquinho mais difícil, que é, conta um pouquinho pra gente se uma igreja agora fala, cara, que loucura isso aí, não tinha pensado nisso. E aí, tô pensando em fazer um filme então. Como é que começa da onde? Existe incentivo para isso? É difícil? É fácil? É caro? Barato? Tá. Como é que você vê isso aí, essa vertente? Então, eu acho que assim, a gente é muito visionário o seu comentário, porque realmente é essa estratégia mesmo que a gente precisa, mas o cinema, de certa forma, ele está criando essa cultura, ele está quase que engatinhando. Porque o cinema tem mais de 100 anos e a gente demorou uns 90 para a igreja começar a fazer filmes, entendeu? Então, mas eu entendo esse ser acelerado, porque existe uma carência e necessidade que a gente vê ao nosso redor de filmes com qualidade, com filmes qualidades e com conteúdos relevantes. Mas assim, hoje, para a gente produzir um filme, a gente pode tanto ou participar de um edital, que é super complicado também, porque a banca não gosta de filmes com esse conteúdo cristão, desses editais.
E também tem leis de incentivos. Editais é quando você... 100% do incentivo do governo, lei da Ancine. O governo abre um edital e você escreve seu projeto e a banca avalia se seu projeto é relevante ou não. Para eles bancarem. Esse é o mais complicado. A gente já ganhou uns editais, mas a gente tem que ser meio 007, meio agente secreto ali, um conteúdo. Bota, em vez de Jesus, bota o personagem Genésio, essas coisas assim. Põe Jesus de trás para frente, né, o nome. Mas assim, a gente já ganhou alguns editais. O outro é patrocínio direto. A gente pode, por exemplo, colocar a marca da empresa no início ou alguma coisa do produto dentro do filme. Então, Hollywood usa muito isso. Inclusive para streaming, você pega uma série da Netflix, tem brand de 20, 30 empresas. A pessoa que usa o celular, o personagem principal, é da marca tal. Product placement. O product placement. Então, isso tem muito. E outra maneira é por leis de incentivo, que é a lei do audiovisual. Ela é bem parecida com a Lei Rouanet, só que ela é uma lei específica só para o cinema. Então, a empresa ela pode destinar parte do seu imposto de renda, 3%. Pode ser tanto empresa quanto CPF, mas aí tem que ser um CPF bem grande e tal. E aí você meio que destina isso para projetos. Então, eu posso, por exemplo, pegar com 5 empresas. Geralmente são lucro real, empresas com lucro real. Então você pega de várias empresas, isso antes você escreveu na Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, eles deram essa autorização e você vai captar esses recursos com essas empresas. E as empresas destinam essa parte do dinheiro e você produz o projeto e coloca a logo deles. E elas têm a dedução no imposto de renda. Mas elas não têm tipo, um lucro sobre o filme ou algo do tipo. É um incentivo. É igual a Lei Rouanet, mas é igual a Lei Rouanet. E aí a logo da empresa entra em todas as mídias: trailer, filme, pôster, etc. Então, basicamente, tem essas maneiras. Mas existe como fazer outros planos de negócios também, de tipo de fazer um filme para uma igreja e de repente financiar isso com crowdfunding ou de repente com aluguel. Igual The Chosen, né? The Chosen, por exemplo, ou por exemplo, venda de bilheteria antecipada para conseguir recursos para esse filme ser produzido. Só explicar ao povo o que é crowdfunding, né? É uma vaquinha. Um shampoo. Mas é uma vaquinha. É uma vaquinha online. É uma vaquinha organizada por uma plataforma. Por uma plataforma, isso. É isso. Então, basicamente, tem vários caminhos para você financiar um filme. E o cinema, ele é uma arte cara. Você trata que vocês fazem um podcast, sabe que o equipamento é caro. E de repente, por exemplo, você fica 1 mês, 2 meses filmando, tem o cachê da equipe, alimentação e tal. Então, são recursos altos, tratando de um longa-metragem ou uma série. Então, a maior dificuldade que a gente encontra hoje não é de profissionais capacitados, histórias para contar, porque a gente tem muitas na igreja. Disso. É o financiamento, é o recurso, né? Você fez um filme, Metanoia. Quanto custou e conta um pouquinho sobre ele? Então, o Metanoia, ele foi um projeto em coprodução com a CNC, que é o pessoal do Rua Azusa, Jardim do Inimigo e tal, que é o Kaique, né? Uhum. E a gente construiu uma história, ele me convidou, ele tinha uma ideia, ele ouviu a história de uma mãe numa igreja, numa das viagens dele. A mãe chegou na igreja e falou assim, pediu dinheiro pro pastor. Mas para que você precisa de dinheiro, minha filha? Aí ela falou, preciso comprar ferro para montar uma jaula no quarto do meu filho, porque ele é usuário de crack e ele me pediu isso para ficar preso nesse quarto. Meu Deus. Porque a porta, ele já arrombava a porta e tal, para ir atrás da abstinência da droga. Uhum. E estava muito em alta esse assunto, tinha internação compulsória em São Paulo, a Cracolândia e tal. E aí, a partir dessa ideia, que eles são do teatro, né? Ele me convidou, eu escrevi o roteiro de um personagem que entra no mundo das drogas, vai morar na Cracolândia, e a mãe dele tenta resgatar o filho através da fé e oração e tal. Então é a mãe tentando resgatar o filho das drogas. Então esse é o contexto do filme Metanoia. O filme custou R$900 mil. Para o Brasil é um orçamento bem baixo, inclusive, porque abaixo de 1.800.000 é considerado baixo orçamento no Brasil. Uhum. E não estou falando de Hollywood, Hollywood é outro patamar. E parte dessas também foi para divulgação e tal. Então o Metanoia, ele foi o primeiro filme de uma produtora nacional, né, da igreja protestante para as salas de cinema. Então depois disso teve o filme do Ed Macedo e tal.
Mas, assim, era uma novidade, porque a gente só consumia filmes de fora. Né? Tipo, e que são excelentes também, né? Desafiando o Gigante, Prova de Fogo, Deus Não Está Morto e tal. Mas foi um momento que foi uma ruptura, assim. Porque eu ouvi no início, assim, crente não vai ao cinema, sabe? Coisas desse tipo, assim. E a gente consome conteúdos audiovisuais, a gente consome marcas, etc. Só que algumas vezes o mercado tem um certo preconceito com a gente mesmo, sabe? Então, foi uma luta até para botar na sala de cinema, porque até para dialogar e fazer um pitching, por exemplo, com uma distribuidora, foi complexo, porque as pessoas assim, cara, mas crente vai... eles não ouviam falar de filme, a não ser o Paixão de Cristo do Mel Gibson ou algo do tipo, de filmes, tipo assim, não, mas, cara, isso não vai dar certo, sabe? Não vai passar no cinema e tal. Então, até a gente conseguir distribuir e levantar os recursos e tal, foi uma luta, assim, para botar nas salas e tal. E a segunda vertente eu esqueci, que a gente estava falando do... Mas a gente pode continuar ainda nessa parte da igreja se juntar para fazer, né, um filme. Você está falando então do custo, você está falando então que para poder fazer também se tem uma lei que ajuda a arrecadar. E aí o pensamento, assim, quando você vê realmente 900 mil, parece um desafio muito grande, né? Mas se você for comparar também com tanto desafio que a igreja tem de construção, de tanta coisa, qual é a prioridade, né? Mas a questão é que, só para poder o pessoal não ficar com medo, porque diferente de qualquer outro desafio da igreja, que aí depende sim de oferta e etc., você tem uma lei do incentivo. Que é um dinheiro que já está indo de imposto, se você... for intencional, né? Fazer o simples bem feito, como a gente tem falado aqui. E você fala que a gente vai fazer um filme. Ou a gente vai se juntar, imagina. Eu quero fazer todo o desafio aqui, gente. Eu te falei que eu tava escrevendo um filme. Então, ou seja, já tô te convidando para poder fazer o filme. Amanhã vai estar o Igor aqui, a gente vai gravar também com ele vai distribuir e vamos fazer assim. E eu quero fazer esse desafio, porque assim, a Church ela trabalha com igreja, a gente não trabalha por conta própria, não tem nem interesse financeiro em algo desse jeito. Tem interesse na influência que a gente vai construir e ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar melhor. Então, ou seja, fica o desafio aí, temos um filme, na verdade já dei um nome ali que é A Influência, né, que a gente vai falar então de uma influenciadora que está influenciando jovens, mas o que ela vive no dia a dia dela de verdade não é aquilo que ela passa. É uma história muito mais complicada. Legal. Parte daí. Eu tenho um roteiro sobre isso, então, algo do tipo então foi também. Deus. Você tá aqui. A gente não falou isso antes, né? Não falou isso antes. Falou. Então, eu tô falando aqui, e já é um convite ao vivo aqui, já tá aceito. Onde eu assino? Assinei. O Igor, amanhã, ele vai aceitar também distribuir. Tá tudo certo. É assim que a gente monta, né? E você que é a igreja aí, que pode fazer parte. Então a gente vai juntar algumas igrejas que vão juntar os seus empresários, a gente vai buscar lá a lei do incentivo e você pode nos procurar aqui e falar, olha, eu como igreja eu quero juntar os nossos empresários para poder incentivar esse filme da Church que vai ajudar isso vai ser devolvido para você, para o quê? Para poder ajudar a atrair e começar a conversar com esses jovens que estão sendo influenciados hoje. Muito legal. Tá? Então, ou seja, é uma maneira, pra você ver aqui, rapidinho, em menos de um minuto, eu montei uma estratégia para poder a gente fazer um filme. Sim. Você como igreja, que é uma instituição, que tem uma denominação, então, não tem nem o porquê não montar algo para poder, estratégico para poder fazer. Né? Porque isso que você falou, por mais que às vezes o valor assuste um pouco, mas a dedução do imposto de renda... Rapidinho. Tem muitos empresários que poderiam destinar esse valor que paga todo ano para o governo para fazer um projeto. Então é como se a gente produzisse um filme de graça, assim, sem nenhum recurso. Sim. Porque esse dinheiro já iria para o imposto de renda. Então você pode... São na quantos verdade, por cento? ele está decidindo para onde vai uma coisa que ele não teria controle. Sim. Esse dinheiro eu vou pagar o imposto, então esse imposto vai para lá e quem está no governo é que vai definir como vai gastar esse negócio. E aí a gente já sabe que a gente já destina para um projeto relevante e você pode utilizar a sua igreja para fazer missões com um imposto de renda que já manda aí pro empresário da sua igreja. Ó, assiste isso aí que tem como você ajudar numa missão. Em vez de pagar um imposto, que é dolorido no Brasil, você vai destinar para algo que tem, ou seja, a tua parte no reino, ajudando a igreja, né? Amém. Agora, o que eu ia citar aqui, eu queria puxar para um outro lado aqui agora, talvez meio polêmico ou não,
Sei. Mas é porque a gente vê muito filme cristão feito para crente, né? E aí, Sim. quando a gente fala de atrair, eu vejo ainda uma dificuldade muito grande de ver roteiros ou de ver materiais, ou filmes, né? Que conectem de fato, que tenham, que sejam evangelísticos a ponto de, sabe? Pô, eu levo meu amigo e ele, caramba, não cai numa armadilha. Que às vezes você leva o cara para um filme o filme é tão feito para crente que o cara se sente até meio, pô, isso aqui foi uma pegadinha comigo. Sim. Mas algo que leve, de repente, a uma reflexão, que leve, de repente, né, a uma condução ali que a pessoa encontra Jesus. E eu sinto falta disso. E aí você citou agora, você falou, poxa, não faltam profissionais, não falta roteiro, falta recurso. Mas essa dinâmica tem sido pensada, você tem visto projetos ou filmes que estão olhando para isso, porque vários filmes que você citou aí, eu amo, amei ver, influenciaram a minha vida, foi muito bom, mas eu enquanto cristão, eu enquanto já, de alguma forma, durante a caminhada. E eu não sei, né? A gente, olhando talvez para essa primeira etapa ali do atrair, do ganhar, o cinema como ferramenta para... Porque é uma coisa que a gente estava discutindo aqui, né, ou comentando, enfim, é que a gente entende isso, né, o cinema ou a sétima arte, como ferramenta para atrair pessoas para Cristo. E aí eu vou falar da missão da InChurch, né? Ferramentas para cuidar de pessoas e ferramentas para capacitar pessoas. Sim. Então eu acho que em qualquer um desses campos, muito bom. Mas eu vejo muito filme que ajuda a cuidar e a capacitar. E ainda não vejo tanto que ajuda a atrair. Talvez o Metanoia tenha essa pegada muito forte, né, por toda a história. Mas quanto mais disso a gente vê sendo produzido no Brasil ou lá fora, né, já que a gente importa ainda muita coisa lá fora, tem, né, já começou antes talvez da gente aqui. Ou seja, é intencional de fato, né? Mas como é que você vê isso hoje? Você que está no meio e lidando com um monte de gente, com um monte de projeto, com um monte de ideia, existe essa percepção? Não existe? Então, é muito interessante essa pergunta, porque assim, eu sempre penso um projeto e você pensar no público-alvo, literalmente. E fazendo um paralelo com a igreja, assim como você faz um culto domingo de manhã ou à noite, ou um culto na praça. Não sei se faz culto na praça hoje em dia ainda, porque esse culto evangelístico, por exemplo. Tem gente que faz. As praças são digitais agora. Hoje as praças são digitais. Agora são digitais. Mas eu digo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tipo, o evangeliquez lá do filme, ele tem que entender qual é o público que você quer atingir. Se é para falar, por exemplo, sobre oração, lá, o Quarto de Guerra, que é o filme, é um filme em relação à igreja. E são essas vertentes que você falou, discipular a igreja, né, consolidar e tal. Então, depende muito da história. Depende de que você quer alcançar a igreja, que eu acho que é importante também, sim, e também fora. Quando você pensa qual é o público-alvo, você tem que conduzir a história, a narrativa, para esse público. Perfeito. Então, tipo, o Metanoia era mais para fora, beleza, a gente consegue criar uma história sem evangeliquez e tal. Mas eu acho que existe espaço para as duas vertentes, né, para dentro e para fora da igreja, mas quem está conduzindo a história, escrevendo, precisa ter isso no início. Entender o público. Porque senão... não querendo criticar um filme, mas você pega Deus Não Está Morto. Ele foi muito criticado, que tem muito evangeliquez. Tinha pessoas que era ateu assistir e falava assim, o que esse pessoal tá falando, assim, sabe? Entendeu? Então, eu acho que você precisa ser mais propositivo e tal, de acordo com o público que você está escrevendo. Se eu estou fazendo um filme infantil para as crianças da igreja, eu posso ser, né, tipo, entendeu? Eu posso ser mais expositivo, digamos assim. Isso. Mas eu vou fazer para fora, para as crianças de fora, eu tenho que ser menos expositivo em relação ao evangeliquez, entendeu? E trazer valores, por exemplo, sobre família, sobre amizade, Então, geralmente eu penso qual é o público para escrever o projeto. Eu tenho um projeto que se chama Amor para Cachorro. Ele ganhou prêmios de roteiro, inclusive, a gente não filmou ainda. E o protagonista da história é um cachorro, é live action, um cachorro vira-lata, caramelo, né? Morador de rua. E ele faz amizade com o Pedrinho, que é o filho do dono da padaria do bairro, e ele não tem muitos amigos, é uma criança introspectiva, e eles começam uma grande amizade. O projeto inteiro não tem um versículo, não tem um evangeliquez e tal, mas ele traz valores para as crianças
sobre amizade, sobre amor ao próximo, tem campanha de agasalho, tem uma parte do filme e tal. Então, que traz valores que são muito positivos para a criança, que é necessário porque as crianças estão assistindo conteúdos que são muito ruins, assim, ao meu ver. Então, a gente tem projetos destinados para o público específico, como, por exemplo, esse infantil e sem evangeliquez e tal. Então, depende do público que você está dialogando. Mas eu gosto muito de projetos que falam para fora da igreja e tal, que eu acho que são importantes, mas também são importantes projetos para dentro. Eu sonho em fazer filme do irmão André, que é o traficante de Bíblias, por exemplo, que é seria um herói nosso moderno, assim, né, de evangelista e tal. Então, assim, tem projetos que pode ser para dentro, para fora, e depende do público. É curioso isso, né? Acho que é algo para ir para dentro da igreja, mas altamente curioso, né? Um traficante de Bíblia. É, um traficante de Bíblia. Né? Curioso. E é um best-seller, assim, eu sonho em produzir um filme dele. Mas é legal, né? Porque tem aquela frase aí, trazendo para o contexto que a gente está acostumado, né? Da igreja, né? Que todo mundo fala, né? Que é o pregue a todo instante, se necessário, use palavras, né? Acho que atribui a Agostinho, se não me engano, né? E é um pouco isso, né? Como é que a gente passa isso num filme, então, né? Quer dizer, eu sou menos expositivo, eu tô pregando, mas eu tô pregando porque as minhas atitudes, o meu posicionamento, quem eu sou, ele tá, de alguma forma, reforçando valores bíblicos, valores da palavra, né? E de alguma forma, conectando. Sim, eu acho que às vezes falta, independente do público, se é para dentro ou para fora, falta boas histórias e de como ela é conduzida mesmo, porque se é um excelente filme, ele vai furar a bolha também, independente se tiver o evangeliquez. Porque a gente estava falando, né, os filmes que são produzidos aí no mundo, vamos dizer assim, eles não têm vergonha de levantar as bandeiras dele. Não tem. E às vezes a gente fica assim, não vamos levantar a bandeira aqui não, vamos ser mais subjetivo e tal. Então, é importante também alguns filmes que de certa forma, seja mais expositivo mesmo. Sim. Para não ter essa vergonha de falar mesmo do evangelho, de falar de um quarto de guerra, de um desafiando gigante e tal. Mas depende muito do público que você quer alcançar mesmo com o projeto. E a narrativa que eles têm é muito estratégica, né? Por exemplo, você está falando de criança aí. Lembrei do filme Elementos da Disney, sim, né? Sim. Pessoal, muita gente assistiu da igreja e tudo, enfim. E não é questão de se pode ou não, mas a questão é que se você colocar no Google lá, filme Elementos, bota Elementos não binário. Aí você vai ver que, na verdade, o personagem lá, que ninguém nem percebeu, né? Mas a criança percebe, porque ela tem um olhar 360, que é 480, com profundidade, um negócio de doido. Mas é o primeiro personagem não binário da Disney, né? Sim. Tem lá um personagem. É muito estratégico mesmo. Muito estratégico. Até agora eu não assisti, minha filha perturbando para poder assistir. Já expliquei para ela que tem alguma coisa que eu quero ver antes, para poder ver o quanto, mas nem sei, tá lá guardado e não deixei ainda, entendeu? Mas é doido, né? Porque você vê que aí sim você tem uma... A questão é intencionalidade. Cara, o que a gente precisa fazer? E a gente tem alguns passos que a gente deixou para trás, que é justamente, você está falando de cultura, que é isso. A disseminação... O que é cultura? É a disseminação de valores. Sim. A disseminação de valores colocados no cinema, né? Desconstrução da família, desconstrução do homem, né? Da masculinidade, de tudo isso está sendo feito. Então, quando a gente fala aqui de vou fazer um filme crentez ou não, a gente tem que fazer muito filme sem o crentez antes de começar a falar do ponto da virada realmente de ser mais específico. Por quê? Porque a gente deixou contar uma história de que família não tem valor, né? Pô, eu lembro quando era criança, você pegar um pai separado, eu lembro que era um tio distante que acontecia isso. Hoje é muito comum, aí você vê... Inclusive, né? Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Enfim. Sim. Não, isso que você falou é o audiovisual também dentro da nossa casa. Não só filme, mas diariamente assistindo as novelas, séries e coisas que eram no canal aberto. Isso vai ganhando terreno, vai influenciando. Por isso que a gente falou no início, o cinema influencia muito a sociedade. E são influências que são, às vezes, né, que você não percebe. Eles vão ganhando terreno aos poucos. Em todos os lugares. E influenciando. Você tá falando de cinema, mas se você não fala de cinema... música. Na música, aí daqui a pouco é no TikTok, não sei o que, é no curta. Porque agora não precisa nem do filme inteiro, né? Em 15 segundos você consegue influenciar de pouquinho em pouquinho. Sim, né? Enfim. Vamos para outra vertente? A outra vertente, então, é usar como apoio, né? Então, ou seja, a gente está falando aqui de produção. Acho que fica o desafio aí que a gente já falou. Acho que assim, se a igreja olhar
começar a olhar para isso de forma estratégica, tenho certeza que a gente vai comunicar melhor, enfim, tudo que a gente já falou aqui. E a outra vertente é, de fato, entender que todos os filmes que vêm aí, pra você ver, acabou de passar agora aqui o Som da Liberdade, né? Cara, meu Deus do céu, um de doido. Saí de lá, cara, teve no meio do filme ali, pra quem não assistiu, assista, mas no meio do filme, assim, cara, eu falei, cara, nunca vi o cinema tão silencioso. Você via o som do respiro, cara, era de verdade, não é exagerando não. Sim. De tanto que impactou. Eu gosto desse soco no estômago. Acho que a gente precisa de uns 5 filmes de soco no estômago para depois começar a pegar leve. Inclusive, para quem não viu, gravamos o podcast aqui, né? Com Foi, o produtor do Sounds of Freedom, com todo mundo. Pode assistir aí, tem um Fernanda Brum ancorou aqui pra gente, a gente estava em BH, né? Foi bem legal. Fernanda Brum foi muito batendo bacana. papo com o diretor. Que legal. Foi bem legal. Assistam lá. Assistam lá, tá lá no nosso canal. Mas vamos lá. E aí a gente começa então a ver que todos esses filmes são da liberdade, tem uma mensagem, Deus não está morto tem outra, tem tantos filmes, né, cristãos, e vou te falar, até não cristão, sabia? Se a gente pegar algum filme, vai ser difícil achar um que não tem algum viés para alguma coisa, mas talvez exista. E se a gente começar a trabalhar com filmes, porque lá na ponta ele está de alguma forma influenciando. Sim. Se a gente trabalha com cinema, com filme, com séries, por que não? Difícil também achar uma série hoje que não tenha até. Você começa a assistir com tua filha ali, daqui a pouquinho você parou, para para outra. Né? Mas como é que a gente então trabalha como ferramenta de fato? Essa é outra vertente. Agora, poxa, eu não vou... o que eu quero gerar aqui é a consciência de que o filme não é para você, por favor, igreja, fazer um favor de pegar sua caravana e ajudar o cinema cristão, tadinho. Não, o cinema é uma mensagem que a gente precisa entender até antes para poder falar, caramba, como é que a gente vai usar isso como uma estratégia ou de evangelismo ou de discipulado até. Por exemplo, The Chosen. The Chosen a gente mandou fazer um plano de leitura em cima do The Chosen, porque maravilhoso a produção que pode chamar atenção e a pessoa se aprofundar na Bíblia a partir do The Chosen. Então, ou seja, a gente disponibilizou, nem sei se saiu, mas mas estava fazendo, não sei se saiu ainda lá. Você que é cliente da InChurch, procura saber e cobre se não saiu ainda. Porque a gente mandou fazer o quê? O plano de leitura para a igreja disponibilizar para os usuários e colocar lá. Ó, você pode assistir o The Chosen e cada episódio você tem um plano de leitura. Você está ajudando a discipular a igreja. Sim, né? Sim. Então, o que você fala um pouquinho sobre então, o uso do cinema como ferramenta de atração e de discipulado? Como é que você vê isso? Então, o cinema, eu acho que tem esse poder de você aprender com entretenimento, né? Então, a gente até falou aqui que Jesus contava através de parábolas, né? Então, é possível, o ser humano aprende a ser científico muito mais, e Jesus sabia disso, né, na época, contando histórias. Se você contar uma história, você grava aquilo, você assimila melhor, né? Então, existem diversas estratégias, além das salas de cinema, de como você pode usar o cinema, o audiovisual, narrativas, para comunicar. Então, por exemplo, você pode criar uma série de mensagens com histórias ou cenas que você consiga que as pessoas assistam e acompanhem uma série de vídeos sobre uma temática específica que a igreja quer dialogar ou aquela denominação quer dialogar. E isso é a melhor maneira de você conseguir comunicar e de repente fazer um e-book ou uma apostila também acompanhando, né, essa série de vídeos. Então, assim, o audiovisual, o cinema como um todo, ele pode alcançar, porque a igreja, ela não só é o domingo à noite, né? A gente fala isso há muito tempo. É a segunda-feira, quando você chega ao trabalho. Total. Liga a TV. O maior tempo é esse. Sim, o maior tempo é esse. Então, você consegue, né, de certa forma, estar com a membresia ali, com o cristão, durante o seu dia a dia. Sim. Existem as séries de mensagens que os pastores fazem às vezes, né? Vamos fazer durante 2 meses a série sobre tal assunto. Por que não ter vídeos de entretenimento que vão estar fazendo sobre essa temática dessa série? Exato. Esse ano vamos falar... A igreja também às vezes tem uma frase ou uma palavra sobre o ano da bênção, o ano de tal coisa. Talvez fazer um filme ou uma série sobre essa temática que a igreja vai trabalhar durante o ano, por exemplo, entendeu? Então é possível você utilizar dessas ferramentas
Isso a igreja no seu dia a dia, do discipulado e tal. E o papel do cinema, do audiovisual, séries para fora, é ser a isca, né? É atrair, é criar projetos sobre depressão, como você falou, sobre suicídio, sobre aborto, sobre não sei, sobre a temática de, por exemplo, um influencer que vive uma vida na rede social e no dia a dia ela é triste, não é uma pessoa feliz e tal. Então, quando você traz essas vertentes tanto para dentro quanto para fora da igreja, você consegue do audiovisual ser essa ferramenta para aprofundar alguns assuntos que a igreja quer falar. Então, às vezes a gente fica levantando campanhas sobre assunto, tá batendo aí na porta para votar sobre o aborto, por exemplo, tá batendo aí na porta assuntos que a igreja não concorda, mas a gente quer influenciar a sociedade. E uma das coisas que mais influencia são os formadores de opinião. São jornalistas, cineastas, artistas. Por isso que os artistas fazem um barulho enorme, cara. Quando faz uma postagem, apoia alguém ou algo do tipo, porque os artistas têm influência. Então eles criam, né, o conceito, eles formam a opinião há tempos e tempos. Então é importante a igreja ter esses artistas. Não estou falando artista da palavra, sabe, do glamour, não, tá? Estou falando de criadores de arte, né, influenciadores. Então é importante ter esses criadores, né, porque a gente vê como a música influencia. A música, toda igreja tem um ministério de louvor, de música. A música gospel brasileira, ela já ganha o Grammy, né, ele já é respeitado internacionalmente. E quanto influencia essas músicas no Brasil e fora do Brasil, e grandes artistas que a gente poderia ficar aqui horas listando. Mas eu acho que falta um pouco a liderança ver que existe outras artes, outras ferramentas, por exemplo, a tecnologia, por exemplo, o filme, que a igreja precisa tomar posse, né? Falando uma frase, né? Evangeliquez, mas precisa ter propriedade para utilizar essa arte. Porque a gente vai conseguir alcançar a pessoa que está lá ouvindo, né, a música diariamente, tal, na sua plataforma de música, e também vai alcançar as pessoas que consomem filmes, que querem ver ou diariamente, ou, por exemplo, toda semana ir no cinema e assistir um filme, ou em casa no streaming, uma coisa assim relevante, reunir a família. Vamos assistir algo relevante? Então, isso é muito importante, de pensar isso. Eu acho que não virou um pouco essa chave assim, da liderança. Né? E é muito interessante, estava pensando aqui, porque o processo cognitivo dessa geração também já mudou, né? Sim. E a gente entrevista muita gente aqui na InChurch, eu sempre procuro saber, né? Agora mesmo de fazer a entrevista, o que você faz nas suas horas vagas? Né? Qual é o teu hobby, Sim. né? E a gente vê que, por exemplo, o hábito da leitura... Cara, cada vez eu escuto menos pessoas que têm o hábito de ler. Sim. Mas aí você vê que são pessoas que estudam. Aí você fala, como é que você estuda? Não, eu gosto de ver vídeo. Eu assisto videoaula, eu assisto na velocidade 2, né? Que já é uma outra questão que a gente poderia entrar aqui também, mas o processo cognitivo mudou e a gente está ainda, muitas vezes, dentro de um formato que não fala mais com essa geração, que eu acho que esse é um desafio, né? A gente fala de inovação, estava falando agora há pouco sobre isso também. A gente fala de inovação, né? De pensar, que é falar muitas vezes a linguagem, né? do público, a linguagem das pessoas que a gente está de alguma forma conectando. Sim. E às vezes a gente está usando o formato errado, a gente está usando o meio, né? Equivocado para gerar uma influência e ninguém está conectado com aquilo mais, né? Sim, sim. Não, é muito importante se atualizar, né? Alguns ficam até preocupados, é o mundo entrando na igreja, a igreja preta, ou, né, parede preta. E eu sou da época ainda que você botava as transparências, né, no culto, sabe? Sim. Aquela que é retroprojetor. Então, quantas coisas que vieram de tecnologia, e tem tudo a ver isso com a InChurch, que foram bênçãos para alcançar mais pessoas. Sim. Imagina se alguém lá no início falasse assim, não vamos usar esse tal de livro, não vamos juntar essas histórias e imprimir para várias pessoas, não teria a Bíblia hoje, né? Se não usasse essa ferramenta, né? Exato. Então, o audiovisual hoje, eu costumo falar isso, ele tem essa influência, mas a gente está conversando agora e tem pessoas assistindo os projetos que eu fiz. Eu estou dormindo ou eu estou almoçando e tem pessoas assistindo. Ele é eterno, cara. Eterno é ruim, né? Ele é
Pra sempre e 24 horas. 24 horas. Porque... escalável. Sim, ou seja, tá em Japão, tá no... Sim, então tem até um pastor, né, amigo meu, o pastor Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sim. Ele fala muito, eu ajudei a fundar a igreja, a TV da igreja lá, eu prestei consultoria para eles. Eu pensei que era o apóstolo Miguel. Não a igreja. Eu ajudei a fundar a igreja. Fundar a igreja, a TV da igreja. Aí ele fala muito de existe essa missões clássica, né, de ir para a África, Europa, que é super importante, o missionário lá e tal. Mas ele fala muito da missão do 7º continente, que é a internet. É como se fosse um mundo, né, o World Wide Web lá é o mundo onde precisa ser alcançado. Entende? Então, quando você faz estratégias a gente está falando muito de filme, a sala de cinema ou do shopping lá, mas você pode lançar um filme no YouTube. Sim. Ou em outras plataformas. Você falou de curtas aqui? De curtas, ou uma série né, sobre algum assunto. Então você precisa alcançar as pessoas que estão... Você falou sobre os dados, né, de pessoas que ficam nas redes sociais e tal. Então existe esse campo missionário enorme que são a internet. É a rede social e tal. E você pode colocar lá filmes que possam influenciar essas pessoas. Então, assim... A maneira que a igreja pode influenciar não é só usando a sala do shopping, é a internet que está aí, está livre. O YouTube é gratuito, eu não preciso botar uma série na Netflix se ela não quiser o meu filme. Eu posso botar no YouTube. Eu vou te falar, eu falei isso com o Igor já. Parece que ele está até no movimento em relação a isso. Mas se você parar para pensar também, muita estrutura de igreja hoje é o próprio cinema. Sim. Ou seja, com um telão lá. Sim. Ou seja, você separar uma tarde e falar, olha... Todo sábado, às 4 horas aqui... Sim, você consegue fazer um circuito de salas independente do que é o mercado. E se tiver a intencionalidade lá, ou seja, a igreja, então você vai chamar um amigo, porque depois a gente vai chamar, vai ter um material que vai estar no aplicativo, a gente vai continuar uma jornada com ele, e vai ser aqui, não precisa nem ser no cinema. Então, eu acho que o cinema tem uma questão até estratégica de evangelismo, né? Vamos no cinema e tal, então pega bastante. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente estava falando sobre formato, né? A gente falou agora tanto do cinema quanto YouTube, pode estar dentro do aplicativo da igreja, pode estar em vários lugares. Sim. E aí tem um ponto que é interessante também, esse olhar que a igreja precisa ver, é quanto o mundo muda e quanto o comportamento das pessoas mudam. Sim. E um comportamento é o quê? Por que as séries passaram até os filmes, né? Porque as séries você assiste, na verdade, sei lá, pega um Breaking Bad da vida, quantas horas que tem ali? São dias, né? Você vendo, né? Mas são pedacinhos de 30 minutos, né? Parece que esse comportamento de série, 20 minutos, mais 20, mais 20, é um comportamento hoje mais utilizado, né? Ou seja, a igreja, é melhor você fazer uma série ou fazer um vídeo em termos de formato? Um filme, você diz. Um filme ou uma série? Sim, então, isso mudou muito com a tecnologia no sentido dos streams, porque antigamente também tinha muitas séries, mas você via um episódio por semana, digamos assim, né? Nas TVs fechadas, ou HBO da vida e tal. E até novela, se eu pensar isso. Até novela, a novela era meio que diariamente e a série era semanalmente. Só que com as plataformas, meio que acabou esse sentido de, tipo assim, vou botar uma série por semana, um episódio por semana, e liberar todos os episódios. E o que eles querem? A audiência. Eles querem que você faz a maratona de episódios ali, termine uma temporada em 2 dias, depois eles lançam outra série e tal. Porque, de certa forma, você está assinando aquele streaming e você quer assistir mais conteúdos cada vez mais. Não influencia se eu assisto um episódio ou 20 e tal. Então, assim, eu acho que são produtos diferentes e ferramentas diferentes. No filme, você pode trazer algo específico, por exemplo, o Sound of Freedom, uma temática super importante para pontuar, quase como uma bomba atômica ali no sentido assim, vou influenciar sobre esse assunto e está influenciando o mundo inteiro. E a série, ela tem a possibilidade de, na verdade, de acompanhar um pouco mais de repente, esse espectador, entendeu? Então você consegue... Os streams hoje estão pedindo mais séries, porque você prende mais essa tela aí, né, esse espectador, do que às vezes um filme específico. O stream é mais série.
Mas as salas de cinema também têm um poder muito grande de influência, assim. É um evento você sair de casa com a sua família, ir pro shopping, comprar pipoca, que é mais caro que a bilheteria, às vezes. Você compra pipoca. Normalmente. E aí você vai com a sua família. É um evento, assim. Então, mas hoje, cada vez mais, a gente está consumindo muito mais produtos na nossa casa do que, às vezes, indo para a sala de cinema. Porque a família, por exemplo, a família brasileira, às vezes, não tem um recurso de ir para o cinema toda semana, por exemplo. Eles preferem comprar uma boa TV, botar a internet lá e vou assistir meu streaming, entendeu? Então, eu acho que os dois produtos são muito interessantes, mas eu acho que série tem tipo um The Chosen da vida e tal. Inclusive, eu tenho projetos de série também escritos. Eu acho que a série tem uma possibilidade de você trabalhar um assunto mais aprofundado. Você tem os episódios, aí tem um arco de uma outra temporada ou terceira temporada. Então depende do projeto, mas eu acho que as duas estratégias são muito, muito importantes. O Pedro, quando falou estava entrevistando uma pessoa que perguntou o que ela gosta de fazer nas horas vagas, aí eu até brinquei aqui, Netflix, mas pra você ver, a igreja precisa prestar atenção nisso também, né? Porque na verdade o passatempo das pessoas hoje é Netflix. O pessoal brinca nisso, né? Vou agora ficar em casa assistindo Netflix. Já é um comportamento, né? Então é algo para realmente prestar atenção, porque se é isso, o canal tá lá, né? Esse é o canal de comunicação. Sim. Bom, momento Ana Maria Braga aqui. Sabia que a gente tinha esse momento, né? Como é que é? Deixa eu tomar meu cafezinho. Miguel Nagro. Você nem imitando. Eu só tô pensando aqui porque Ana Maria Braga, cara. Eu vou falar que é um sonho. Tá, mas não é Ana Maria Braga isso. Não? Não, desculpa. Como é que é? Como é que é? Maria Gabriela. Corta aí, gente. Ó. Bota em aquele off lá, né? Nada de off. Momento. Cara, você nem fala Marília Gabriela. Marília Gabriela. Um sonho aí. Você tá no cinema, mas qual um sonho e um pesadelo, talvez, também. Um pesadelo. Um sonho que eu tenho é... Meu chamado é fazer filmes, comunicar ao espectador, trazer a mensagem que eu acredito através das minhas histórias, assim. E eu sonho, né, poder ver, tipo, no cinema ou nos streams, muitos produtos, muitos filmes relevantes para impactar as pessoas. Que a família, que a igreja tenha conteúdo relevante, tipo assim... Não é só, tipo assim, vou assistir O Som da Liberdade porque tá no cinema... que é importante, né, por mais fazer a caravana lá, né, que você falou, é importante porque isso é um mercado também. Quanto mais espectador, vai aumentar a demanda. Então, eu sempre falo, tem um filme cristão no streaming ou no cinema, assista. Ponto. Não importa a temática. Porque isso vai gerar um mercado e o streaming vai pedir mais filmes sobre esse assunto e o cinema também. Mas meu sonho não é só, tipo assim, o que eu quero assistir hoje? Assistir Sound of Freedom. Não tem outro. Meu sonho é, tipo, chegar no cinema e falar assim, qual dos três filmes cristãos eu quero assistir agora? Ou no stream ficar a categoria lá, zapeando ali, tipo assim, pô, tem 25 filmes que saíram novos cristãos aqui pra assistir, ou séries. Ou você assistir um filme, não saber que é cristão e falar, caramba, é cristão. Tipo, então, eu sonho com isso, de ter, lógico, qualidade importante e várias temáticas. A gente tem muita história pra contar, a gente não conta as nossas histórias. Então, de ter produtos relevantes em quantidade também, para que a pessoa escolha, né? Tipo, eu quero sentar com a minha família e assistir esse projeto, esse filme, ou amanhã eu quero assistir o outro. Ou, caramba, saiu a temporada nova daquela série maneiríssima, sabe? Tipo o The Chosen, a galera esperando, caraca, vai sair a quarta temporada, sabe? Então, isso é uma gota no oceano, assim, porque não tem tantos projetos e filmes relevantes, né? Então eu sonho com isso, cara, de ter muitos... alguns desses eu fazendo também, porque eu amo fazer filmes, mas de ter outras pessoas também produzindo e criando projetos que são relevantes para a sociedade, para a igreja. Esse é um sonho que eu tenho. Bom, estamos chegando no tempo aqui. Pedro, quer perguntas, dúvidas, reclamações, agradecimentos? Eu acho que é isso, assim, ó. Eu acho que o que fica, né, desse papo todo, acho que tem muita coisa rica do que a gente tira, né, do que foi conversado, mas eu tenho muito essa visão, acho que a gente estava falando um pouquinho antes também, de como então o cinema deveria, ou o audiovisual deveria ser, né, no nível de consciência da liderança da igreja. Sim.
uma ferramenta útil, uma ferramenta eficaz, né, para ajudar a atrair, a cuidar, a capacitar pessoas, né? E a gente estava falando aqui sobre essa dinâmica de, enfim, criar uma jornada com a pessoa a partir do filme. Você citou alguns filmes aqui, acho que você citou no papo antes, mas durante a gravação não. Mas você falou de alguns filmes que propõem um pouco isso, né? Que tem essa proposta de vincular ou com um livro, ou com uma jornada, ou com... Sim. Né? Que a gente falou então foi Prova de Fogo, né? Prova de Fogo, Quarto de Guerra, eu não tenho certeza, mas Corajosos tem, por exemplo. Tem livro. Sim, e é muito importante isso, assim, porque o filme não é só o fim ali, né? É o meio, né? de aproximar. A gente falou um pouco sobre isso, né? Então, de trazer estratégias sobre algumas temáticas, mas também, de certa forma, municiar a igreja, digamos assim, com conteúdo para eles usarem no dia a dia, né? Sim. Tipo, seja uma paralela ao filme, uma série de devocionais, por exemplo, estudos em vídeo, ou um livro, ou um e-book, ou não sei. Eu acho que tem várias estratégias que você consegue criar em volta da temática do filme, porque o filme, ele quando é lançado nas salas de cinema, ele tem um impacto muito grande, assim mesmo, assim, até hoje, assim. Então, as pessoas, de certa forma, parece que viram os olhos para que, nossa, tipo, interessante, o que esse filme quer falar? E você, querendo ou não, seguindo pessoas ou não, você ouvia falar sobre o filme da Barbie, você ouvia falar sobre outro filme que lançou e tal. Então, o cinema ainda tem um impacto muito grande, assim, a gente falou de influência no início, mas é um impacto muito grande nas pessoas, assim. Você, querendo ou não, recebe sobre o filme que está no cinema e tal. Só que o filme, na sala de cinema do shopping, é meio que o início da jornada desse projeto, que é o lançamento. Exato. Porque a gente até fala meio lançamento em cauda longa, que a gente fala. Porque depois ele vai para TV fechada, TV aberta, streaming e etc, assim, né? Exato. Então, plataformas digitais e tal. Então você consegue, até comentei aqui, não sei se foi antes do papo agora eu fiquei meio confuso, tipo, Metanoia entrou no iTunes em mais de 120 países, né? Porque, com legenda em inglês e espanhol. Okay. Então você consegue alcançar as nações, digamos assim. Você perde o controle, basicamente. Perde o controle. Tipo, o nosso canal do YouTube, a gente vê as estatísticas lá. De uma maneira boa, né? Boa. A gente tem pessoas tipo, do Japão que assistiu, da Europa, de outros lugares. Sim. Que a gente volta e meia põe legenda nos projetos e tal. Então, assim, a ferramenta do cinema e vindo com outras plataformas, seja rede social, seja um aplicativo. O próprio The Chosen usa um aplicativo também de crowdfunding e tal. Sim. Então, utilizar as ferramentas que tem na sua mão, acho que é uma mensagem muito importante. Não é pecado usar o cinema, não é pecado usar um celular para você influenciar as redes sociais e tal. Eu acho que a igreja acaba, em alguns momentos, perdendo um tempo endemonizando algumas ferramentas. Sim. Que às vezes a gente não entende ou não sabe explicar para a membresia e é mais fácil proibir. Mas eu acho que é muito importante a gente conquistar, né, resgatar essas ferramentas para levar o evangelho a todo mundo. Eu queria aproveitar e deixar um desafio aqui, né? E desafio para quem está assistindo a gente, né? Na verdade, eu vou deixar 2 desafios, Sidney. Vou deixar um para quem está assistindo a gente aqui. Então, você, pastor, pastora, líder, você que está assistindo a gente aqui enfim, entendeu o que a gente falou, faz um experimento. Sim. Por que você não pega agora, talvez Prova de Fogo para o Ministério de Casais, outro que você falou... O Quarto de Guerra, o Corajosos. Quarto de Guerra para falar de intercessão. Cara, faz um movimento, assiste esse filme como igreja, cria uma jornada a partir dele, né? Sim. E vou fazer... Então, esse é o primeiro desafio. Estudo, né? Plano de estudo. Um plano de estudo, um plano de leitura em cima de determinado tema. Tem muita coisa boa já produzida que você já pode usar, né? E um segundo desafio que eu quero fazer aí é para o nosso time. Então, é um recado para a nossa galera aqui, que vamos produzir ali pelo menos umas 4, 5 estratégias com conteúdo, com jornada, com esse desenrolar aí, baseado em filmes que já estão aí, que a gente poderia estar... que estão na cauda longa agora, talvez, né? Sim. Mas que, cara, tem um monte de gente que está chegando que não viu ainda, que não participou, que não assistiu um Quarto de Guerra, que não assistiu Prova de Fogo, que ainda não... Metanoia. Metanoia? Sim, claro.
Então, já fica o desafio aqui para a gente fazer isso aqui e acrescentar lá na X-Mission, lá naquele ambiente, né, para que as igrejas tenham isso. Porque às vezes é isso, é aquilo, né? Dá trabalho fazer isso. Então, a gente faz também, não tem problema não. A gente cria ali a estrutura, você só precisa usar. Sim, né? sim. Mas, por favor, não deixem de lado, né, um veículo, um formato de conteúdo que é tão relevante que a gente está abrindo mão e muitas vezes deixando de lado, não Sim. valorizando, né? E como o Cisney falou, né? A gente está muitas vezes... Quem está produzindo do outro lado está ali, gente, por favor, vai assistir. Não é por favor, vai assistir. Glória a Deus que isso existe e eu posso usar isso. Sim. Né? Mais Mais um caminho que eu tenho, mais uma ferramenta que eu tenho para alcançar, para atrair, cuidar e capacitar pessoas em Deus. É Amém. isso. Miguel, obrigado pela sua presença. Volte sempre. E pronto, você que está aí com a gente, quer falar alguma direcional? Só fala aí para... Só agradecer o convite, para mim é sempre um prazer conversar sobre cinema. Sigam lá nas redes sociais também. Por favor. Qual que é? A 4U Filmes, 4U Filmes e Miguel Nagli também, para acompanhar nossos projetos. A gente sempre lançando lá curtas-metragens, os nossos projetos nas redes sociais. Então acompanha lá nosso projeto e entre em contato. A gente ministra oficinas também. Eu ia perguntar isso. Pô, a gente ministra oficinas já em vários estados. Às vezes estão pensando, né? Como é que eu fomento isso na minha igreja? Como é que eu... E toda igreja hoje tem, de certa forma, uma equipe de comunicação que já opera a câmera, que já cuida de som. E cinema é isso, né? Câmera, a oficina som. É para ensinar a igreja. É para ensinar a igreja a entender de como essa arte, como eu posso utilizar essa arte, seja aprender técnicas de roteiro, de fotografia, legal. De som, edição. Então a gente sempre ministra essas oficinas. E é isso. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Maravilha. Então, comenta lá que você viu ele na InChurch, que você vai sair de graça para você. Opa! Tô brincando, gente, senão vão falar que a gente prometeu isso. Mas comenta lá que você teve com a gente, que viu o Miguel aqui com a gente, que você vai fazer alguma coisa especial lá pro pessoal, né? Show, vamos. Gente, e também quero direcionar a minha fala aqui, por último, para você que é empresário, já falei do desafio, e quero lembrar que o Burger King botou dinheiro de investimento em marketing nesse filme da boneca aí, e tá ajudando lá. A gente não está pedindo nem para você colocar tua verba de marketing, mas só aquilo que você daria para o imposto. Então, se você quiser procurar a gente aí, já siga lá pode mandar no inbox, no direct do Instagram da InChurch App, tá bom? Quero o teu contato também para poder fazer parte desse projeto, que é alcançar 100 milhões de vidas em 5 anos. É o projeto da InChurch junto com mais de 46 mil igrejas hoje. Tá bom? É isso. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Obrigado, Miguel.